É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste agora ao podcast Processo Penal Ragnarok. Perceberam a mudança aqui na minha chamada, porque antes a gente falava você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Mas como falamos no podcast anterior, nós temos uma novidade, nós estamos agora com um canal no YouTube. Então eu e o professor Américo BD viramos youtubers, né BD? Sempre novos. Acho que a gente vai, né, dar um up aí na qualidade do nosso MesaCast. E agora não somos somente podcast. Continuaremos nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Mas agora a gente está com um canal no YouTube em produção áudio e vídeo. Continuamos aí com a nossa querida produtora Fervo Digital, fazendo a edição dos nossos vídeos. E peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ative lá aquele sininho de notificação para que vocês possam ser notificados a cada novo episódio. Lembrando que a gente mantém aí a periodicidade de 15 em 15 dias. E espero que vocês, assim como nós, curtam aí essa nova fase, né? Até o 14º episódio nós temos apenas áudio e a partir do 15º episódio no canal YouTube, áudio e vídeo, e aí mantendo os outros programas aí para escutar aí o podcast, né, E se forem detalhistas, perceberam que a gente mudou de lado, porque eu sempre faço desse lado, eu tenho toque, e daquele episódio eu fiz no outro. No episódio passado nós trocamos de lado e o BD, né, ficou incomodado. O tempo inteiro, vou ficar desse lado. Até pra manter a nossa divisão aqui. Então vocês não sabiam, nos outros 14 episódios eu fiz desse lado. Então, como eu sou um cara que tem esse toque, o André gentilmente concordou. Quem tem essas superstições assim, normalmente é botafoguense, né? Que tem essas coisas. Aliás, saudações alvinegras. O BD tá aqui com a sua camisa do Paysandu. Eu prometo que nos próximos episódios eu vou trazer uma camisa do Glorioso. Até vou comprar uma nova, que a camisa tá maravilhosamente linda. Pra gente poder gravar, né, com terno e gravata aqui o nosso podcast. Sempre no mais alto nível. Por isso que eu estou aqui sempre com manto. Pois então, pessoal, terminamos o último episódio falando sobre o Tribunal do Júri. Como eu mencionei no começo do episódio passado, acreditamos que a gente vai utilizar aí pelo menos mais esse podcast, talvez mais para falar do Tribunal do Júri. São muitos assuntos, são muitas questões, né? São muitas polêmicas, né? Eu disse que no episódio passado muitos dos questionamentos me foram encaminhados pelo Instagram e eu gostei muito. Então, assim, eu ressalto esse feedback que os ouvintes nos dão. Assim, eu acho bem importante, né? E a gente fica muito feliz porque está tendo uma aceitação muito grande. Eu espero que vocês gostem, inclusive, desse novo formato do podcast, assim, em áudio e vídeo, né? Eu particularmente gosto mais. Eu acho legal da gente poder assistir, né, um MesaCast. E, como também mencionei no último episódio, vai a partir de agora abrir a possibilidade, não que não fosse possível anteriormente, mas eu acho que a gente tem uma coisa mais profissional, digamos assim, para trazer convidados, né? Tem muita gente boa aqui no estado, fora do estado, que pode contribuir com a gente aqui, trazendo temas, discussões relevantes no podcast, que a gente vai começar a pensar nisso, né? Tentar sedimentar um pouco mais o podcast e depois trazer alguns convidados para tratar de temas específicos. E finalizamos o último podcast falando ainda sobre soberania dos veredictos, né, BD? Nós falamos ali sobre, acho que o último tema, sobre reformatio impégios indireta. Isso. Né? E chegamos ali à conclusão de que ela se aplica também ao júri, pelo menos majoritariamente, salvo o melhor juízo, né? Evidentemente,
Ressaltamos que também tem posições contrárias, Tem um mas outro nem podcast mesmo. bem legal, Salvo o Melhor Juízo. A gente já podcast. falou sobre isso. Eles pararam, se eu não me engano, de gravar, mas acho que tá dando tempo. Mas daqui a pouco volta. Eu falei até quando a gente falou sobre o direito penal nazista, eu citei um que era sobre a República de Weimar. Sensacional o episódio deles. Aliás, um outro podcast que eu gostei muito, que eu conheci recentemente, chama os 11 Supremos. Supremos, eu ouvi. Muito bom. Eu ouço também, muito bom. Vale a pena. Eu tô ouvindo uma sequência de julgados importantes da corte americana. Até do famoso Marbury versus Madison e muitos outros que você... Que assim, eu não tinha ideia de que existia, né? E que muitas vezes ele é fundamento para muitas coisas que nós temos no Brasil aqui hoje, né? Porque nós temos influência, apesar de nosso direito ter uma influência muito maior no direito europeu, o norte-americano influencia muito, sobretudo, na questão do controle de constitucionalidade. Então nós temos assim é bem interessante, 11 Supremos, é bem legal. É bem legal, eu recomendo também esse podcast, gostei muito. Mas voltando aqui ao tema, BD, algum recado específico, BD, alguma coisa? Como eu falei antes, a gente grava, né, no mesmo dia, por isso a mesma roupa. Sim. Trocamos de lugar apenas em razão do transtorno obsessivo compulsivo do BD. Não, brincadeira, eu também prefiro sentar do lado de cá. A minha face esquerda, ela é mais aprazível, BD. Tem uma teoria mulher quanto tem a disso, isso. Minha esposa pelo menos tem disso. Ela fala que, não, ela vai tirar foto, ela tem que tirar não sei qual é o lado. Ela fala, não, esse lado meu é mais bonito. Eu acho ela simétrica, eu não entendo qual que é o lado mais bonito, não. Sim. Mas é isso aí. Vamos ver, talvez o meu lado esquerdo seja mais bonito também. Mas vamos lá. Continuando a falar sobre soberania dos veredictos, que a soberania dos veredictos, ela é um tema que acaba puxando muitos outros. Então a gente já falou sobre muita coisa ligada à soberania dos veredictos. Falamos sobre a possibilidade de revisão criminal, falamos sobre... existe uma classificação na doutrina, que eu vou só mencionar também para enriquecer aqui, que é a diferença entre soberania relativa e absoluta. Que é enfim, até a classificação, digamos assim, não pode ser levada ao pé da letra, mas a soberania relativa significa que a decisão dos jurados não pode ser reformada no mérito pelo tribunal. A soberania relativa significa que a decisão ela só pode ser anulada pelo tribunal. E a classificação de absoluta é que o tribunal não pode reformar no mérito, né? Apenas explicando uma classificação doutrinária sobre soberania relativa e absoluta, né? A gente falou que a soberania ela permite que o tribunal apenas anule a decisão dos jurados, né? Não pode alterar o mérito da decisão. Isso significa que a soberania dos veredictos é relativa, que o tribunal pode intervir anulando. E a gente trata a soberania dos veredictos como absoluta pelo fato de que esse recurso... só pode ser manejado uma vez. Manifestamente contrário à prova dos autos, só pode ser manejado uma vez. Ou seja, na segunda vez, mantendo o julgamento, o tribunal sequer pode anular por considerar manifestamente contrária à prova dos autos. Então, nessa segunda circunstância, a doutrina trata a soberania dos veredictos como absoluta, né? Porque não pode mais anular pelo mesmo fundamento. E aí, o que a gente vai falar sobre soberania hoje? Duas questões ainda importantes. Uma execução provisória da pena, né? Advinda aí do pacote anticrime, que tem relação com a soberania dos veredictos. Na porque verdade, até mesmo tinha um entendimento anterior. Isso, é importante destacar que antes do pacote anticrime, o Supremo tinha uma decisão que, em nome da soberania dos veredictos, aceitava a execução provisória num caso de 12 anos. A condenação foi a 12. O curioso é isso, porque o pacote anticrime trouxe a previsão da execução provisória imediata, no caso do júri, para 15 anos. Para 15 anos. E esse já é o primeiro ponto para mim, porque para mim, por que 15 tem execução, 12 não tem, 14? Quer dizer, o corte que o legislador deu é um corte, foi arbitrário, que eu digo assim, inexplicável. É a mesma coisa que quando a gente critica o mestre Ferraioli, né, que somos nós, mas criticamos quando ele fala que para ele o máximo da pena deveria ser 10 anos. Por que não 8, por que não 9, por que não 15, por que não 20, por que não 25? Não tem explicação para isso. E o segundo tema, que também tem a ver com soberania dos veredictos, é uma discussão no Supremo Tribunal hoje,
que se eu não me engano tem 2 votos até o momento, não me recordo exatamente, o BD pode me corrigir se eu estiver errado, no que diz respeito à possibilidade do tribunal anular, veja, por o julgado ter sido manifestamente contrário à prova dos autos, quando os julgados julgarem com o quesito absolutório, aquele quesito genérico. Existe uma jurisprudência, uma doutrina, né, e existe alguns entendimentos de que, em razão da soberania dos veredictos, o tribunal não poderia anular o julgamento quando os jurados julgaram pelo quesito genérico. Ou seja, numa alegação de uma absolvição por legítima defesa, vamos colocar aqui, nem estou falando uma tese mais complexa, o tribunal não poderia anular, porque aquilo seria um desrespeito à soberania dos veredictos. Vamos chegar lá, que é a discussão também do júri por clemência, né? Sim, que é o grande debate se o júri tem o poder de clemência ou não, né? De fato é o seguinte, a gente pode começar por esse tema ou quer falar sobre a execução primeiro? De fato é o seguinte, a soberania dos veredictos, ela já é um fator que repercute no próprio Tribunal de Justiça, para se garantir que essas anulações elas só devem ocorrer em situações excepcionais. É por isso exatamente, compreendo eu, que o legislador inseriu uma expressão que também é criticável, né, do ponto de vista técnico, de que o tribunal só pode anular quando for manifestamente contrária à prova dos autos. Penso eu que essa expressão ela vem justamente para dizer, olha, a regra é respeito à soberania dos veredictos, mas se a decisão for manifestamente, por isso essa expressão de uma mais forte, digamos assim, não só contrária, ela tem que ser manifestamente contrária para permitir uma anulação. Agora daí a se proibir, inclusive, a anulação nessa circunstância, quando for julgado quando for absolvido, quando for o resultado pelo quesito genérico, eu acho que é um passo largo que o Supremo daria. Eu tendo a discordar da decisão do Supremo, se essa for a decisão do Supremo, né? Eu acho algumas questões interessantes. Existe um artigo de um promotor chamado Rafael Kurkovich, salvo engano, que ele usa uma posição interessante. Ele fala o seguinte, olha, a defesa não pode usar o 593-3D, porque quando o juiz pronuncia, isto significa que a decisão não pode ser manifestamente contrária à prova dos autos. Porque se ela por isso que eu falei que é uma discussão manifestamente, então haveria esse posicionamento. E o outro contrário é dizendo isso agora. O Ministério Público não poderia porque a decisão dos jurados, os jurados têm o poder de clemência. Veja, na verdade, eu acho que a gente tem que colocar 2 situações. Que o jurado tem poder de clemência, ele tem. Isso a gente não vai discutir. A gente pode discutir, e eu digo por quê, para deixar claro. O que o Supremo está discutindo, na verdade, André, para mim, aqui sim é a discussão de perda de uma chance. Porque você acabou de fazer a diferença entre soberania absoluta e relativa. Se o segundo júri decidir de novo manifestamente contrário à prova dos autos por clemência, acabou, meu amigo. Acabou. Então, a clemência, os jurados têm. Pode ser que seja no segundo jurado, ou pode ser no primeiro. A discussão agora é qual deles tem se o primeiro também teria, se o primeiro júri também teria. Porque que o segundo tem é pacífico. Uhum. O segundo tem poder de clemência. Sim. Então, aí que é a minha grande dificuldade. Eu penso que quando você trabalha com democracia direta, quando você trabalha com a ideia de que o júri representa o próprio povo, digamos assim, o povo tem o direito de errar. Schumpeter dizia que não há nenhuma garantia que a melhor decisão vai acontecer. O caso foi um caso bem emblemático no Supremo, que foi um voto do ministro Celso de Mello, porque foi um caso de feminicídio com legítima defesa da honra, né? Que depois o próprio Supremo, inclusive, proibiu que se levantasse a tese de legítima defesa da honra em júri. O que mostra que mesmo a plenitude de defesa, lembrando do episódio passado, ela não é absoluta. Porque agora nós temos uma proibição expressa de legítima defesa da honra. Um limite que foi inserido pelo Poder Judiciário naqueles limites dos debates já existentes lá no... Mas que nós não temos garantia nenhuma que um jurado que conheça o fato, mesmo que ninguém levante, na prática,
ele use esse critério absurdo, equivocado, mas que use esse critério como razão de decidir. É por isso que é perigoso não ter fundamentação. Você nunca sabe, naquela sociedade, naquela cidade no interior que viu os fatos, que sabe o que aconteceu, se ainda tiver um machismo impregnado. Uma questão sobre isso que até a mim não que eu não tenha dúvidas, é óbvio que eu vou ter sempre dúvidas, mas que também me causa estranheza, porque aí eu compreendo o discurso, né? Primeiro, eu sou completamente favorável à possibilidade de anular, mesmo em julgamento do quesito genérico. Mas vou dar um caso prático aqui. Você imagina que uma determinada defesa sustente em plenário uma única tese, que seria absolvição por clemência. Uma inexigibilidade de conduta diversa que você poderia sustentar. E os jurados decidem, no quesito genérico, reconhece a autoria, reconhece a materialidade, reconhece a autoria e decide um quesito genérico. A única tese de defesa tenha sido essa. A gente fala em absolvição por clemência, mas muito provavelmente se sustentaria uma inexigibilidade de conduta diversa, ou não importa, porque é aí que eu falo da plenitude de defesa, de você poder talvez utilizar argumentos metajurídicos, pode ser, se eu tiver uma explicação como essa. E os embarcaram, concordaram com a tese da defesa. E isso chega ao tribunal para ser julgado. Essa decisão ela foi manifestamente contrária à prova dos autos? Então vamos dar um exemplo. Essa é a minha pergunta. Isso é ser manifestamente contrário à prova dos autos? Porque talvez isso seja uma questão de respeitar a soberania dos veredictos. Contrário à prova dos autos, é muito mais fácil você explicar, por isso é a dificuldade de você compreender isso no quesito genérico, quando, por exemplo, o MP sustenta a autoria e os jurados julgam por ausência de autoria. Réu confesso ainda. Réu confesso. Entende? Sim. Ou então, quando os jurados absolvem pelo quesito genérico, sem que a defesa tenha sustentado uma tese do quesito genérico. Então, a tese da defesa teria sido um homicídio privilegiado. Já me deparei com uma situação como essa. O Ministério Público sustentou o homicídio privilegiado, defesa concordou com a tese do Ministério Público, sustentando o homicídio privilegiado, e aí óbvio que se pede absolvição, como eu falei aqui no episódio passado, a defesa tem um dever, no meu entendimento, de pedir a absolvição, mas sustentou a tese de homicídio privilegiado. Os jurados absolveram. Você veja, é autonomia dos jurados. Mas esse caso em específico, penso eu, que seria fácil de você explicar o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. E nesse outro caso, olha, a única tese de defesa foi essa. Foi legítima defesa, ou foi inexigibilidade de conduta diversa. Isso significa ser manifestamente contrário à prova dos autos? Acho que talvez isso deveria ser explicado. Qual é o conceito de manifestamente contrário à prova dos autos? Porque se eu tenho direito de sustentar uma tese, ainda que seja mirabolante, em razão da ampla defesa ou da plenitude de defesa, por que vai levar ao tribunal para ser anulada a tese que eu sustentei? Eu vou ter que sustentar duas vezes? E eu estou fazendo não estou dizendo que eu concordo com essa provocação que eu estou fazendo, mas talvez essa a explicação que precisa ser dada. Então vamos pegar um caso concreto, André, um caso que infelizmente acontece ainda muito no nosso país. Vamos imaginar uma seguinte situação: comarca do interior, uma criança é estuprada e o pai esquarteja o estuprador. Não há dúvidas que, pelo nosso direito, numa situação dessa, o pai não poderia esquartejar, não poderia matar. Seria um homicídio privilegiado. Não há dúvida. Relevante valor moral. Em várias cidades. Isso é literatura direito penal clássico, inclusive, né? Um exemplo clássico. Em várias cidades, um júri, inclusive eu possivelmente se fosse jurado, porque veja, eu como juiz sou diferente de eu como jurado, claro, e eu como pessoa. Claro. São três personalidades, e né? E aí eu repito. Porque você tem que ser totalmente diferente. Uma coisa é o poder do jurado maior que o poder do juiz. Claro. Por isso que eu digo, o jurado tem que ter poder de clemência, cara. Mas então, esse exemplo que você me dá é um exemplo que eu justifico ainda mais a minha posição de que o tribunal do júri merece existir
para julgar os crimes da competência de crimes dolosos contra a vida. É exatamente em razão desse tipo de situação. Exatamente. Porque tem situação que o direito posto e do juiz togado condenaria e que a sociedade não, o povo não. Esse poderia ser um caso como esse. Sim, porque a gente tem que ter dessa questão. O juiz não decide como ele quer. O juiz está limitado pelo direito posto, como você bem colocou. Claro que tem uma parte de interpretação importante, mas você não pode tudo. Você tem limites. O jurado, em tese, teria o poder de decidir contra o ordenamento. É por isso que alguns autores americanos falam isso, né? Dizem isso, olha, júri, vocês vão decidir como comunidade. Vocês vão decidir como se ali fosse a primeira vez que o Estado estaria julgando aquele tema. Você tem o poder de ir para além do legislador, não para condenar. Aí é a questão dos princípios do direito penal. Legalidade. Você não poderia usar uma soberania para condenar o inocente. Saiu no Globo.com aqui, o nosso produtor caminhou aqui para mim agora, uma situação em que um cidadão, Velasquez, né, foi preso na última segunda-feira, 28 de fevereiro. Ele perseguia um cidadão porque a vítima era chamada de Harry Goulart. Ele é acusado de molestar um parente dele, menor de idade, do lutador. Lutador Velasquez, sim. É famoso. Ou seja, é mais ou menos o exemplo que a gente tá tratando aqui. E aí o questionamento é justamente esse. Eu sei que implica em outras coisas, porque eu vejo as críticas que são corretas e compreensíveis de muitas pessoas que eu acompanho. O Bruno, por exemplo, Calabrite, eu sempre estou citando ele aqui, porque é um cara que eu acompanho muito ali no Twitter, porque tem uma concordância com muitas coisas que ele fala. E ele fala o seguinte, olha, se você não permitir a anulação de um julgamento baseado no quesito genérico, você pode permitir numa outra situação, porque nesse caso aqui, se esse réu fosse condenado, a gente poderia tranquilamente compreender que ele teria, né, por uma compreensão, direito a um novo julgamento. A gente não estranharia se o tribunal anulasse pela prova ser manifestamente contrária à prova dos autos. A gente não estranharia isso. Mas imagina uma situação inversa que você citou aqui no início. Num feminicídio cuja tese de plenário tenha sido a legítima defesa da honra. Ainda que você hoje não possa sustentar expressamente isso, BD, você vai impedir o advogado, por exemplo, de falar, de trazer fatos em plenário, de que o motivo do assassinato foi supostamente a mulher ter traído ele? Isso é motivação do crime. Ele vai e comprova isso. E aí ele vai e traz vídeos de algum detetive. Eu tô criando um cenário aqui. Traz um vídeo de um detetive que filmou a mulher com uma outra pessoa, né? A gente sabe que a tese não pode ser sustentada em plenário, mas isso vai no imaginário do jurado. E você falou bem aqui, a gente não pode impedir que o jurado pense isso. Sim, claro. E julgue, né? Por mais odiosa que seja a tese, né? Por mais equivocada que seja a tese, a gente não pode impedir, a gente não entra no âmago do jurado. Sim. E a gente não permitiria, por exemplo, que esse júri fosse anulado. A discussão é essa. Só que a gente também não pode escolher qual júri a gente entende que vai ser anulado e qual júri a gente entende que não vai ser anulado. Sim, sim. Alguns cuidados, por exemplo, até a partir do que tu fala, não dá para que alguns querem defender de que o Ministério Público não pode recorrer no processo penal. Que, com a lógica nos Estados Unidos que viola a nebis in idem. Não tem nada a ver. Recurso é o mesmo processo. Não tem nada a ver com nebis in idem como em outros países. Não tem nada a ver. Não dá pra dizer que o MP não possa recorrer. Não tem sentido. Mas aqui no caso do júri, me parece que é uma situação bem pontual. Aí, de novo, aquela pergunta que tu fizeste no passado. Prevalece soberania ou prevalece lá reformar-se impede? Né? Proibição. Eu te disse proibição. E agora eu te pergunto, o que deve prevalecer? Soberania ou um possível resultado justo, ou um resultado correto, ou acerta, porque a gente defende, olha, acertamento dos fatos é direito fundamental, é direito fundamental que a pessoa culpada seja condenada, mas quando o júri erra, né, aquilo que a gente falou ainda agora, pela primeira vez, porque se o júri errar pela segunda, não tem discussão, é perda de uma chance. Então, será que essa chance, ela
ela tem esta proteção porque o tribunal, na verdade, vai ter que dizer o seguinte, não, eu condenaria, por isso eu estou dizendo que é manifestamente contrário. Né? Apesar da doutrina falar, há uma diferença entre contrário e manifestamente contrário, que tem que ser uma tese que não tenha nenhuma aceitação nos autos, nenhuma. No fundo, acaba que o julgador passa por isso. Não, para mim, se era caso de condenar... Ao final e ao cabo, a gente tem que concordar com o von Litz. Cada processo é um processo. Sim. A gente não vai ter, eu acho que não tem uma solução fácil, porque eu estou tentando analisar os dois lados aqui. Eu concordo plenamente com a possibilidade de anular por prova manifestamente contrária, por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Ainda que estejamos falando de quesito genérico, ainda do quesito obrigatório lá, que é aquele quesito jurado absolve o réu, eu acredito que é possível sim. Mas eu vejo um outro lado, e aqui eu vejo a advocacia, por exemplo, falando muito isso, dizendo o seguinte, olha, toda absolvição de meu cliente eu tenho que absolver 2 vezes. Sim, é claro. Porque eu venho aqui sustentar a tese justamente de clemência, de legítima defesa, ou uma tese. Por isso que eu insisto naquele conceito de plenitude que eu falei. E o tribunal certamente vai anular e eu tenho que sustentar a mesma coisa 2 vezes. Eu vejo essa crítica por parte da advocacia. Agora, eu acho que ter o equilíbrio nisso aí é que eu acho que o Supremo vai ter dificuldade de julgar. Sim, tá um, né? Agora, não sei quem foi que deu o voto, não sei se foi o ministro Gilmar Mendes, ou foi o Sérgio de Mello, né? A que reconheceu a possibilidade do júri da clemência foi o ministro Celso. E eu volto a falar, respeito, né? O pessoal fala que é punitivista, né? Enfim, mas eu sou totalmente a favor da possibilidade de clemência. Aqui, mesmo que isso provoque um erro absurdo, né? Paciência, foi o próprio povo. É possível que seja uma situação em que uma pessoa mata o cidadão que fez um mal ao seu filho ou ao seu parente, mas vai valer também para outras situações. Esse é o problema. Né? O problema situações bárbaras. Esse é o problema. Situações... Agora, você tem que controlar. E se você prova que os jurados foram corrompidos, aí não, é diferente. Aí a situação é diferente. Se você prova que... Ou foram corrompidos ou foram amedrontados. Exato, né? Porque é para isso que nós temos aforamento, porque às vezes aquela pessoa naquela região gera uma expectativa, uma ameaça, né? Um temor nos jurados que justifica. Aí são questões distintas. Mas eu penso assim, minha opinião, eu vou dar aqui, eu acho que é possível sim anular, mesmo quando se julgue, mesmo quando há uma absolvição pelo quesito genérico. Só que eu acho que é preciso uma situação bem excepcional para que isso aconteça. O podcast tá igual ao Supremo 1. É um bom debate, cara. Eu acho assim, não dá para dizer que não tem bons argumentos para os dois lados. São argumentos fortes também. Né? Até porque, como eu falei, eu acho que tem direito a acertamento dos fatos, eu acho que tem direito de julgamento justo, eu acho que os jurados erraram. É muito poder para uma pessoa só. Mas você acha que não é possível que não anule quando ele julgue por... Quando os jurados absolvem, por exemplo, pelo quesito genérico? Para mim, se você caracterizar que foi clemência, não. Eu acho que os jurados têm poder de clemência. Por que não, por exemplo, uma legítima defesa? Porque quando é erro, a clemência é diferente do erro. Aí que é a dificuldade, de novo, da fundamentação. O erro, para mim, é tranquilo a possibilidade de tribunal provocar o segundo julgamento quando há um erro. Quando é clemência, não se trata de erro. A legítima defesa tem aqueles requisitos, né? Exato. Não se trata de um erro. Então, por exemplo, a discussão de excesso, a discussão do excesso na legítima defesa, você tem como caracterizar. Agora, ou que a agressão não era atual, ou que foi desproporcional. Agora, no caso da clemência, o que eu quero dizer é o seguinte, não foi um erro dos jurados, é soberania. É a ideia de que... E não é individual, porque alguns falam, mas a ideia do duplo grau, a origem do duplo grau é para evitar julgamento único. Quando é julgamento colegiado, na origem do duplo grau, não tem sentido em falar em duplo grau. E foi um julgamento colegiado de 7. Não foi um julgamento colegiado de uma única, de 1 ou de 2, ou de uma turma de 3. Foram 7 pessoas que são os constitucionalmente legitimados a decidir. Então eu acho que este poder, por isso que eu falei assim, eu como jurado decidia de um jeito e como juiz decido do outro. Porque se eu falo que o jurado tem que decidir como é o correto, como é o certo, já não é mais soberania.
Já não é mais soberania. Por isso que eu tendo a entender que, neste caso, é possível a decisão ser mesmo manifestamente contrária à prova dos autos. Né? A sociedade é muito complexa, eu digo, os casos de júri são muito... Eu lembro de um caso também como promotor, que a esposa colocou chumbinho na cachaça do marido. Bebeu o marido e 3 amigos. Os 3 amigos morreram e o marido não, porque ele vomitou. E ele vomitou. Quando foi pro júri, eles estaram abraçados no júri. Ele tinha perdoado ela, os 3 amigos morreram de graça. Os 3 amigos morreram de graça. Ela tinha perdoado ele, eles tinham perdoado. Então, você vê a complexidade e a dificuldade do ser humano, da sociedade. Já fiz júri que o genro tentou, o sogro tentou matar o genro. O júri demorou muito para acontecer. Na audiência, no depoimento, o réu. Não. Eu merecia mesmo. Eu era desviado, eu era vagabundo, eu fazia... Eu tô falando das expressões do próprio réu. Sim. Hoje meu da própria vítima, perdão. Não, do réu. Da vítima, perdão. Desculpa, isso mesmo. O genro era a vítima. E ele dizia, não, eu mereci mesmo, eu merecia. Hoje meu sogro é meu amigo. É uma situação inusitada que você se depara assim. Sim. E foi absolvido. Exato. Pronto, mas é aí que é a dificuldade de qual é a função do direito, qual é o limite, como a pena funciona, como a sociedade encara aquele fato. Essa é a grande dificuldade do tribunal do júri. Não é um julgamento técnico. Eu tenho amigo... Era uma tentativa, por óbvio, né? Senão a vítima não estaria lá falando. Sim. Eu tenho amigo que fala isso, né? São 7 sapateiros com uma luva de boxe para consertar um relógio. Quer dizer, dentro da lógica... técnica, pois é, mas assim, me preocupa apenas o seguinte, BD, eu compreendo, por isso que no início eu falei aqui para vocês, falei aqui na nossa discussão, olha, talvez a situação deva ser diferenciada. Uma coisa é quando a defesa sustenta unicamente uma única tese, eu entendi. E isso talvez seja mais difícil para o tribunal anular. Agora, o Supremo Tribunal, numa decisão vinculante, dizer para o Tribunal de Justiça, vocês não podem anular, em nenhuma circunstância, de forma genérica, né? De uma forma potestativa, vamos dizer o seguinte, sem possibilidade de distinguish. Eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que isso limita a atuação do Ministério Público a ponto de... Mas veja, olha como a parte recursal é muito curiosa e interessante quando você vai discutir recurso no júri. Tem uma súmula, acho que é 713, eu não lembro, que os fundamentos do Supremo, que os fundamentos, que o tribunal está vinculado aos fundamentos do recurso no júri. Que o tribunal, se o recurso é para uma linha C, ele não pode dar provimento pela linha D. Porque é um recurso de fundamentação vinculada. Exato. Exato. A não ser que seja em favor do réu. Pois é. Mas vejam a dificuldade. Você vê nulidades absurdas. Você vê decisão manifestamente contrária. Mas se não houve... Então, assim, quando a gente vai trabalhar com recurso, eu acho que esse é o problema, né? A cognição do tribunal em recurso, ela é bem diferente do que seria no primeiro julgamento. Essa que me parece, né? A própria súmula 160, que não pode reconhecer nulidades em desfavor do réu se o Ministério Público não pedir expressamente a nulidade. Então, me parece que isso deixa bem focado, que é uma situação peculiar. Mas eu volto a falar, André, não é uma questão fechada. Vamos ver os outros votos, vamos ver. Eu acho que a doutrina tem que debater bem. São esse 2 votos. Tema que precisa... Eu tô ansiosamente aguardando esse julgado. Do STF, mas assim, minha posição hoje, né, é essa que eu falei pra você. Acho possível, acho que não pode ser fechado, só que acho que o tribunal precisa rebolar, vamos botar assim, né, como diz o Matuto, para poder anular. Sim. Porque o próprio significado de manifestamente, ele exige esse erro qualificado. Perfeito. Né, justamente em razão da soberania dos veredictos. Então, fico com essa posição aqui, acho que é a primeira vez que a gente parcialmente discorda de boa. no podcast. Mas é isso aí. Bom, encerrando então soberania dos veredictos. Vamos falar da execução, né? Temos a questão da execução, que é um tema bem polêmico, né? Bem polêmico. E salvo engano, o STJ tem várias decisões das turmas não aplicando o artigo. Tem. E aí é todo aquele debate da súmula vinculante 10 do Supremo. Porque a súmula vinculante 10,
ela fala que não é apenas quando um tribunal diz que é inconstitucional, mas quando o tribunal não aplica uma lei, também ele precisa observar o 97, a cláusula de reserva de plenário. Então é um debate interessante e curioso se a turma poderia sozinha, sem encaminhar para a sessão ou o pleno do tribunal, reconhecer e não aplicar. Sim, porque o Supremo mostrou o seguinte, olha, a questão não é só para inconstitucional, porque senão você poderia acabar com o 97 sempre falando, eu não disse que é inconstitucional, eu só não apliquei. E a súmula vinculante 10, ela diz que mesmo quando o tribunal... Então, eu desconheço a decisão do pleno do STJ ainda não, sobre esse tema, mas as turmas com frequência vêm concedendo o habeas corpus. E é um tema bem polêmico mesmo. Claro que é. Vamos tentar entender esse tema, pessoal. Vamos lá. Chama-se a possibilidade de execução provisória da pena no tribunal do júri. Não estamos falando de decretação de prisão preventiva. Então, faço uma primeiro alerta. Decretar a prisão preventiva ou manter a prisão preventiva de quem foi condenado ou decretar a prisão preventiva de quem foi condenado é uma possibilidade que está lá no 492, que sempre esteve no 492, 4921, a linha E, se eu não me engano, que foi alterado pelo pacote anticrime, acrescentando a parte final dos 15 anos de execução provisória. Nós não estamos falando aqui de execução provisória, nesse momento. De prisão preventiva. Inclusive, é uma possibilidade que o juiz pode fazer ex officio, porque não há previsão de provocação do Ministério Público ou do assistente de acusação. É uma das exceções que eu pelo menos defendo e que a gente mencionou nos podcasts anteriores, de que o juiz pode, de ofício, porque tem expressa previsão legal, impor uma medida cautelar. Então o juiz condenou, percebeu que estão presentes os requisitos do artigo 312, ele pode impor a prisão preventiva após a sentença condenatória, desde que presente o requisito 312. Mesmo sem provocação das partes, ponto. A situação aqui não é essa, a gente está falando de execução provisória da pena em face da condenação do tribunal do júri, fundamentado na soberania dos veredictos. Ou seja, o cara foi preso, condenado, perdão, o cara foi condenado a mais de 15 anos por esse simples fato de ele ter que ser preso. Imediatamente, essa é a discussão. Como funcionava no pacote anticrime? Eu vou trazer aqui para vocês 2 julgados. Da primeira turma, um julgado da 5ª turma do STJ e um julgado da 2ª turma do STF. O que diz? Antes do pacote anticrime, lembrando, a previsão atual do pacote anticrime determina a execução imediata da pena quando a pena for superior a 15 anos. Mas antes do pacote anticrime nós já tínhamos uma discussão acerca disso. Qual que era a discussão? Se passasse de 12 anos, era 12 anos mesmo, BD? Você confirma? Eu vou confirmar aqui a decisão do ministro. Salvo engano, era 12, mas eu vou pegar aqui a decisão do Supremo. Vamos ver. Mas vamos lá, eu vou usar como base aqui o HC 140.449, primeira turma, HC 118.770, primeira turma do Supremo Tribunal também. Essa corrente dizia sim, olha, condenado pelo júri, é possível a execução provisória da pena. E vou botar um tempero. Quando o Supremo julgou a questão da execução provisória da pena após a condenação de segunda instância, a decisão que prevaleceu no Supremo não abarcou o tribunal do júri. Expressamente. A decisão nas ADCs. Expressamente. 43, 44 e 54. Perfeitamente. Não abarcou as decisões do tribunal do júri. O que o Supremo decidiu? Não pode executar provisoriamente após a prisão em segunda instância, depois daquela mudança toda, né? Do voto do Teori Zavascki, que foi carro-chefe para alteração do entendimento, e depois o Supremo voltou atrás novamente. O que o Supremo disse? Não pode executar após condenação em segunda instância, mas esse entendimento nessa ADC não se aplica ao tribunal do júri. Então, antes do pacote anticrime, nós tínhamos 2 correntes. A primeira corrente, que aplicava a soberania dos veredictos, reforçado pelo julgamento das ADCs, e dizia o seguinte, olha, condenado pelo tribunal do júri, execute imediatamente a pena. A segunda corrente, oposta.
só posso prender após a condenação no tribunal do júri se houver os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, deve ser uma prisão cautelar, uma prisão preventiva. E aí eu cito o HC 136223 do STF, segunda turma, e HC 438088 da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, discordando da possibilidade de execução provisória da pena. Vem o pacote anticrime, altera o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, para dizer, no caso de condenação, manda recolher ou recomenda a prisão, né, se presente os requisitos da prisão preventiva, ou, e aí vem a alteração significativa, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. O que o pacote anticrime fez? Foi uma alteração prejudicial ao réu? Foi uma alteração benéfica a determinados réus? Ou foi uma alteração inconstitucional? Explico. Se um cidadão, se você compreendesse, como a primeira corrente que eu citei, que a partir de uma condenação em regime fechado, vamos colocar o seguinte, eu queria confirmar esses 12 anos aqui, depois eu vou olhar com calma. Se a condenação que fosse em regime fechado ensejaria o início da execução provisória da pena... Ela foi mais benéfica ao réu, que botou 15. Só a partir de 15. Então ela seria, em tese, mais benéfica. Se você apoiava a segunda corrente, dizendo que não era constitucional o início da execução, a partir do momento em que se inseriu os 15 anos, foi uma alteração prejudicial. E se você compreende que essa alteração é inconstitucional, você vai trabalhar com o princípio da presunção da inocência, de que não pode execução provisória da pena, mesmo nos casos expressos em lei, porque isso seria decorrência de uma previsão constitucional. Então acho que são esses três panoramas que a gente tem como analisar aqui. Isso. Muitos defendem que não tem nem relação nenhuma com soberania. Acho que isso não tem. Esse argumento da soberania, para muitos, não é um argumento adequado, porque. O argumento da soberania era muito mais antes do pacote anticrime. Talvez assim, a intenção do legislador tenha sido dar uma efetividade à soberania dos veredictos. Mas veja. Por que a gente fala soberania dos veredictos? Por quê? Porque o tribunal não pode alterar a decisão dos jurados. Pronto. Então, assim. Como a gente falou, mesmo que ele seja anulado, a condenação não pode ser alterada no mérito. Por isso que se fala, olha, então os jurados decidiram, tem que ser cumprido imediatamente. Porque o tribunal sequer pode alterar. Mas porque pode ter uma quarta corrente, André. Pode ter quem diga o seguinte, o que é inconstitucional é o teto de 15 anos no pacote. 15 anos. Que pela soberania... Deveria ser 8. Deveria ser qualquer condenação. Não, pelo menos 8 por causa do regime fechado. Sim, não, mas se bem que o regime semiaberto também é prisão. Sim, também exato. Se cumpre penitenciária. Pronto. Eu acho que a grande questão dessa corrente é a seguinte. Tem razão. Não se trata... Direito penal, processo penal é isso, pessoal. Um monte de corrente. Não se trata de um júri de uma faculdade. Se trata da vida real, de alguém vai numa cidade, vai até o Poder Judiciário, é condenado e sai pela porta da frente, como se aquilo ali fosse um mero ritual simbólico, como se a família da vítima, como se todo mundo visse aquilo ali. Ué, que condenação! Tudo foi feito não sei quanto tempo depois e o cara sai pela porta da frente. E às vezes as pessoas... ouvem isso que você está falando, BD, e quem é um ferrenho defensor da liberdade individual e nada contra isso, porque temos que ser também, mas acha esse argumento absurdo. Eu falo assim, eu acho que vocês não têm noção do que é o tribunal do júri. Vocês não têm noção do que é o cidadão ser condenado a 20, 25 anos e não ser preso no tribunal. Acho que as pessoas não têm noção disso. Sim, a revolta para a comunidade... O crédito que você tem com a família da vítima, ou com a vítima, se for uma tentativa, mas especialmente com os familiares, que vão olhar assim. Não se compreende. Sim. Não se compreende. E eu considero que é incompreensível mesmo. Porque justamente você tem uma primeira fase e discute diversas situações acerca da existência de indícios, da possibilidade ou não de ir para o júri. Você tem que aguardar o trânsito em julgado dessa pronúncia.
Que sempre tem recurso. Para depois levar o cidadão a júri, para você ter todo aquele procedimento que eu acho com a maior democracia probatória, se é que eu posso dizer essa expressão, possível ali, e o cidadão é condenado e sai pela porta da frente do júri. Condenado a 30 anos, a 25 anos, a 20 anos. Então assim, a gente pode até discutir o prazo, é ou não razoável, né? Mas, assim, eu faço aqui uma confissão jurídica, né? Em minha atuação profissional no Tribunal do Júri, fui juiz do júri muitos anos. Costumeiramente, eu compreendi a necessidade de decretação da prisão após a condenação. Especialmente para a periculosidade em concreto daquela situação, do fato. Porque eu não consigo admitir, de verdade. E posso estar tecnicamente equivocado. As pessoas podem, né, e tiveram direito a recurso, todos eles. O cidadão chegar solto, ser condenado a uma pena de 25 anos, a 20 anos, 22 anos, 18 anos, e sair do meu tribunal andando. E a família da vítima vendo. Assim, não faz sentido. Uma pessoa, para receber uma condenação de 20 anos, significa que o fato que ela praticou tem uma culpabilidade, uma periculosidade significativa para ensejar a fundamental decretação de prisão preventiva. Ripper falava que toda vez que o direito ignora a sociedade se vinga e ignora o direito. Eu acho que essa não se trata de clamor popular, não se trata, mas assim, a credibilidade do judiciário não é isso. Fundamentável em clamor popular, não é isso. A questão exatamente, nós temos que levar a sério o que é uma condenação no tribunal do júri. Claro. E levar a sério os limites que o tribunal tem no eventual recurso. Veja que o pacote anticrime teve um grande equilíbrio para mim nesse caso. Que ele prevê lá na frente que o juiz pode não aplicar este artigo se ele verifica que o recurso tem um potencial de ser provido. Se ele verifica que a decisão viola precedentes. Eu até acho ruim que ele permite que o próprio juiz faça isso. Eu acho que deveria ser tribunal. Eu acho que o juiz deveria simplesmente executar, determinar a execução provisória. O tribunal é que, se verificar isso e... assim como nós tínhamos na condenação em segunda instância. Isso. Após a condenação em segunda instância, vocês pediam mandado de prisão para execução provisória. Vocês pediam mandado de prisão para execução provisória. Se a defesa entendesse que aquela execução tinha chances de ser modificada nos tribunais superiores, se o STJ, o STF compreendesse que a chance do recurso especial, ou do HC que seja, ser favorável ao réu for manifesta, ele poderia sustar a execução provisória. Seria a mesma situação daqui, mas tudo bem, o pacote prevê que o próprio juiz faça isso. E eu acho que foi bom, eu acho que foi até bom, porque o juiz vai ter esse equilíbrio logo, o juiz já verifica, né? Eu acho só um pouco incongruente, porque o juiz vai meio que desautorizar a decisão do júri. Sim. Eu acho que quem deveria fazer isso seria o Tribunal de Justiça. Entendi. Mas tem a previsão de que o próprio juiz o faça, deixe de aplicar em razão da possibilidade. Isso. Enfim, talvez para casos, que a gente sempre tem casos excepcionais no júri, claro, isso faça algum sentido. Mas assim, não sei a sua opinião, BD, não vejo inconstitucionalidade. Eu vejo é inexplicável o prazo. Sim. Mas assim como é inexplicável o prazo de 8 anos para iniciar a pena no regime fechado. Assim como é inexplicável o intervalo entre 4 e 8 anos para o cidadão começar a pena no regime semiaberto. A gente está falando aqui de fixação do regime de cumprimento de pena. Por que o legislador optou por 8 anos? Porque ele quis. E ele é o representante do povo para isso. Por que o legislador compreendeu o prazo de 15 anos? Porque ele quis. Eu vou dar uma explicação aqui. É o que a gente falou ainda agora. Porque foi o que ele decidiu. Fez questão de dizer que as decisões da DC não se aplicavam no júri. Sim. Justamente porque a peculiaridade do júri justifica o tratamento diferenciado. Então me parece que quando a Constituição está no próprio artigo 5º, a soberania dos vereditos, quando a Constituição falou que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado, ela fala numa situação que não é no júri, porque o júri tem uma peculiaridade que justifica... E a soberania dos vereditos está nesse bolo. No mesmo artigo. Tá nesse bolo. Tá no mesmo artigo. Por conta dessa impossibilidade de se alterar a decisão no mérito. Então assim, veja, minha opinião...
os 15 anos é ou não proporcional, é ou não razoável, é conveniente. É um outro debate. Só que foi um teto estabelecido por quem tem legitimidade para isso. Estranho que o judiciário fizesse isso. Estranho, por isso que eu questionei os 12 anos para você. Mas é uma boa discussão. Mas eu não acho recomendável que o judiciário fixe esse prazo, olha, a partir de 12 anos. Sim. Mas o legislativo... Não, ele não fixou a partir de 12, era um caso de 12. Ah, sim. Ele não fixou... Não, era apenas assim, o caso que ele julgou, a pena era 12. Mas ele disse geral, ele não disse que era... Na minha cabeça era regime fechado, não. Executava provisório. A decisão Passou de 8 anos. É uma decisão do ministro Barroso, o caso que estava em julgamento era de 12 anos. Entendi. Apenas isso. Ele em nenhum momento disse que... Eu pensei que ele tinha fixado qualquer condenação acima de 12. Então me perdoe aqui o equívoco. Era só para mostrar que acabou que, para este caso, por exemplo, como você colocou naquelas correntes, o pacote acabou impedindo o que o Supremo já admitia. PD, veja bem, você uma condenação acima de 15 anos no tribunal do júri, em regra, é um homicídio qualificado. Sim. Porque dificilmente um homicídio simples já tá bem próximo, perto dos 20, né? Já tá de 6 a 20. 15 é muito próximo dos 20 anos, que é o teto do homicídio simples. Não que não possa chegar, pode. Claro, tem várias situações que poderia. Mas a regra, uma condenação acima de 15 anos é de um homicídio qualificado. O homicídio qualificado, para ser reconhecido pelo jurado, é um fato grave. Sim. Então, assim, eu compreendo a opção do legislador... não vejo nenhuma inconstitucionalidade, discordo da posição do STJ, de algumas decisões do STJ. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade, isso é uma opção do legislador. Dizer que isso fere presunção de inocência para mim. Não vejo essa infração, até porque, se não falei, falo agora, sempre acreditei que a execução provisória da pena em segunda instância, ela era constitucional. Não há nenhuma vedação expressa na Constituição, é uma questão de interpretação. Nós tínhamos não colisão, um conflito de normas ali. O conflito do artigo 311, se eu não me engano, com o 673, se eu não estou enganado, do Código de Processo Penal, que determinava a expedição de guia para a execução provisória da pena, que determina ainda, né? Nem foi alterado. Depois eu vejo se o artigo é o 673 mesmo. Então nós tínhamos ali um conflito de normas que poderia ser resolvido com os critérios de conflito de normas. Para mim, a norma era especial e deveria ser aplicado. Recurso especial, recurso extraordinário, não tem efeito suspensivo. Então, não acredito, nunca concordei com a tese de que viola o princípio da presunção de inocência. Aliás, só no Brasil a presunção de inocência tem essa amplitude. E a gente pode até depois pensar em discutir isso num outro podcast. Mas no caso específico do júri, uma opção legislativa, fixou uma quantidade de pena proporcional e razoável, acima até do mínimo, que seria de 8 anos para condenação no regime fechado. Ou seja, passou de 8 anos, o cidadão já inicia no regime fechado. Qualquer condenação acima de 8 anos já é suficientemente grave, genericamente falando. Porque ele já vai iniciar a pena no regime fechado. O legislador fez uma distinção, colocou mais ainda, 15 anos. Então, assim, na minha opinião, não vejo nenhuma distinção. Eu tive esse entendimento no último júri que presidi, aqui em Vitória. Era uma situação eu não vou citar o caso, porque é um caso de repercussão aqui. E eu sei que o réu, após a condenação, eu fixei uma pena de 23 anos. 23 ou 24 anos. Né? Era um homicídio qualificado, acho que 2 qualificadoras. Enfim, na valoração da minha dosimetria, 23 anos. E eu não decretei a prisão preventiva. O meu argumento foi, olha, eu compreendia antes do pacote anticrime, que foi a corrente que eu falei no início, que toda condenação no fechado já ensejava o início da execução provisória da pena. Porque assim era o entendimento do Supremo Tribunal Federal naqueles HCs que eu passei para vocês. Cito de novo, 140, 449, 118, 770. Eu tinha fundamento para isso. No caso dele, eu estou aplicando o pacote anticrime porque é benéfico a ele. Digamos assim, não benéfico a ele, mas não estou o prejudicando. Porque se ele tivesse sido condenado a 10 anos, antes do pacote anticrime, eu já iria determinar a expedição da guia de execução provisória. Como ele foi condenado a 23, eu vou aplicar o pacote anticrime, vou aplicar o limite de 15 anos que foi ultrapassado, dizendo foi uma alteração que não o prejudicou. Então passou de 15 anos,
determinei a execução, eu não determinei a prisão preventiva. O Tribunal de Justiça manteve a minha decisão, o STJ anulou a minha decisão, revogou a minha decisão nessa parte em específico, né, concedeu um habeas corpus, e o cidadão foi posto em liberdade. É óbvio que eu respeito a decisão da STJ, mas como eu falei, eu não concordo, e o argumento foi inconstitucionalidade. E aí me parece que viola a cláusula de reserva do plenário, porque ele tem que declarar a inconstitucionalidade. Sim, é isso que a súmula vinculante falou. Ele precisa declarar a inconstitucionalidade. Ele precisa. Eu não, mas foi a inconstitucionalidade o argumento que eu tive curiosidade de ler, mas ele poderia ter utilizado o argumento de que a alteração é prejudicial. Sim. Aí talvez não precisaria de reserva do plenário. Não, olha, o fato é anterior, não pode se aplicar o limite ali de 15 anos, que antes não havia previsão para a execução provisória da pena. Sim, é uma boa discussão. Aí seria uma discussão. Aí eu acho que não seria apesar de eu achar que você tem que aplicar sempre a lógica de que na verdade, essa questão aí é uma questão processual que é regida pelo tempo geste acto. Então, como o júri já aconteceu na vigência do pacote anticrime, não tem sentido você... Seria uma outra discussão. Puxa muita coisa, né? É claro que você poderia dizer que ela é a fundamentação penal, com o protesto por novo júri. É uma alteração híbrida. Eu não considero somente processual, não. Porque senão... A gente pegaria outras situações. Não deixa de ser uma execução provisória, que aí é penal. Tem repercussão penal. Mesma coisa, por exemplo, fazendo uma comparação, o pacote anticrime proibiu a saída temporária, vão lá na execução, de quem foi condenado por crime hediondo com resultado morte. O STJ tem entendido de que só para os crimes cometidos após o pacote anticrime. Mas em tese seria uma alteração processual. Sim. A saída temporária se renova, né, 5 vezes por ano. Mas não foi esse o entendimento. Então, assim, acho que seria, mas esse foi o fundamento que eu utilizei, acredito nesse fundamento, sempre compreendi a condenação, as pessoas podem criticar minha posição, não tenho problema em falar ela aqui. Sempre compreendi que a execução provisória no júri era a partir de uma condenação em regime fechado. A não ser que eu compreendesse alguma situação que eu não determinaria a execução provisória. Por isso, acho plenamente constitucional a opção do legislador ali de fixação do teto de 15 anos. Acho até razoável. Sim. Acho até razoável. É como você falou bem, a gente tem que discutir aliás, vai ser um outro podcast só para discutir dosimetria da pena. Vale a pena de fazer. Nossa, aí tem que ser uns 3 também. Um só pra muita coisa. Eu dou aula num curso de sentença criminal, é bem puxado, assim. Mas é isso, bom, soberania dos veredictos, a gente mais uma vez, foi quase o podcast inteiro, o segundo. Nós estamos aqui, acho que faltando 10 minutos para acabar o podcast, e não saímos da soberania dos veredictos, que basicamente é o segundo, plenitude, sigilo, soberania dos veredictos, é o terceiro princípio. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vamos entrar nesse assunto, a gente fala de uma polêmica, depois a gente, no próximo podcast, dá continuidade para falar do júri, porque assim, a gente nem começou, pessoal, a falar dos assuntos polêmicos. Inovação na tréplica e outras... Assento no Ministério Público ao lado do juiz, vestes no Tribunal do Júri, assim, tem várias questões. Muita coisa para falar. E eu tava doido pra gente fazer um podcast de júri, porque eu sei que tem muita coisa para falar. Então a gente é um tema muito rico, né? Eu acho que dá pra abrir uma outra caixinha de perguntas lá no Instagram, pra pedir pra galera, a gente gravou 2 episódios e não chegamos nem o terceiro e o quarto, na metade. Eu acho que dá pra gente... postura do juiz durante a sessão, insuficiência de defesa, né? É possível adiamento ou não. Vamos chegar lá. Se o pedido de absolvição do Ministério Público vincula ou não os jurados. É muita coisa. Vamos lá. Que eu acho diferente do pedido de absolvição do Ministério Público lá, no processo penal comum. Não sei se eu conheço a posição do BD lá no processo penal comum, mas não conheço a posição do Tribunal do Júri. Eu não vou dar spoiler, porque isso aqui a gente vai ficar. Mas sobre competência, BD, eu queria falar sobre um caso em que foi noticiado assim no meio jurídico, né? A gente fala na imprensa jurídica, porque repercutiu nos grupos de WhatsApp, no Twitter lá, que eu acompanho um bocado as questões jurídicas e diz respeito à possibilidade de renúncia, como a gente está falando de competência, sim. renúncia por parte do réu
ao tribunal do júri. Sim. Então, foi um negócio jurídico processual celebrado entre o Ministério Público. A situação específica, eu não sei se foi celebrado, se aquilo era uma minuta. Eu vou tentar localizar aqui, vou passar a palavra para o BBD e vou tentar localizar. Mas vou só puxar aqui. O dispositivo constitucional fala, né, na linha D do inciso 38 do artigo 5º, depois de falar de plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E o que a gente se deparou? Parece que o Ministério Público de Minas Gerais, se eu não estou enganado, surgiu assim no meio jurídico uma minuta ou um minuto de negócio jurídico processual em que o promotor estava propondo que o réu renunciasse ao júri. E eu confesso que na primeira vez que eu li, eu cheguei até a fazer um comentário no nosso grupo lá, assim, não, cara, é impossível isso. Não... Pô, isso pra mim é absurdo jurídico. Aí você toma aquela postura assim, assodada inicial. E depois eu tive acesso a um artigo que recomendo, interessantíssimo, do Vladimir Aras, que ele trabalha... Ele até falou comigo, André, tem uns mais de 10 anos, 14 anos que eu fiz esse artigo, mas muito interessante. Vou tentar procurar o nome aqui enquanto a gente fala para poder passar para os ouvintes. Recomendo a leitura, falando sobre a renúncia do Tribunal do Júri, ou seja, 14 anos atrás, 15 anos atrás, o Vladimir, o cara é diferenciado, né? Pensa lá na frente. Já falava em possibilidade, ou numa discussão, né, da possibilidade de renúncia nos casos midiáticos. Vamos lá. Ou seja, o réu poderia renunciar ao júri porque aquele caso dele teria sido muito exposto à mídia. Então, talvez aquela garantia, no caso desse artigo do Vladimir, óbvio que eu estou sendo simplório aqui e não tô explicando exatamente os fundamentos que ele coloca, mas a ideia que ele quer passar. E aí eu vou citar um exemplo aqui, no caso do assassinato daquela menina que foi jogada da janela, como é o nome dela mesmo? Casal Nardoni. Isso aí. O Casal Nardoni, por exemplo. Uma exploração midiática gigantesca. Será que seria absurdo que eles renunciassem ao tribunal do júri para que eles, na visão da defesa, tivessem um julgamento mais justo, entre aspas? Não que eles não merecessem a condenação, para ficar claro. Perfeito. Aqui, né? Porque então, o fato é extremamente grave. Mas entendeu onde eu quero chegar, né, Bezerra? Vou explicar as duas correntes. Só um detalhe antes. O Vladimir Aras tem um blog que eu recomendo muito, blog do Vlad. É um blog que vale muito a pena acompanhar, blog do Vlad. E sobre esses aspectos da publicidade, a Simone Schreiber tem uma tese de doutorado publicada, Publicidade Opressiva. Então, são dois livros, são duas situações que eu recomendo. O blog do Vlad e esse livro da Simone Schreiber. Só vou falar o título do artigo. Ele fala Renúncia ao julgamento pelo júri no processo penal brasileiro. Pronto. Agora, vamos às correntes, André. Então, vamos lá. Aqueles que são contra, os principais argumentos seriam, primeiro, juiz natural não pode ser escolhido. Você não tem o poder de... A definição do juiz natural é uma definição absoluta pela lei. Se você tem o poder de escolher quem vai lhe julgar, isso violaria a lógica de juiz natural. O próprio Ferraioli, no Direito e Razão, tem uma parte que ele diz expressamente em relação a isso, né? Eu debati com o Madeira esse tema, o Madeira até achou uma passagem do Bento de Faria, que é um clássico. Colocou no grupo. Colocou lá que o Bento de Faria defende que, olha, em tese não altera para ninguém se vai ser julgado pelo A ou por B, porque o Poder Judiciário é um só. Você não pode escolher e não causa um prejuízo para ninguém ser julgado por um tipo de juiz ou por outro juiz, já que as decisões não passam pela pessoa, né? Então, assim, os principais argumentos contra que seria indisponível, que você não pode renunciar a direitos fundamentais e que alguns defendem também que os jurados têm direito ao julgamento. Os jurados esse era um fundamento que eu queria acrescentar, que a gente até falou no podcast anterior, né, que o júri seria uma dupla garantia. Garantia do réu e garantia da vítima, da sociedade de uma forma geral, mas da vítima e familiares da vítima. E uma garantia de participação democrática nas decisões do Poder Judiciário. Então eu acho que é um argumento, assim, acrescentando aqui. Além disso, um argumento seria esse. Olha, o réu não pode renunciar porque não é dele apenas o direito. Isso. É de outros direitos fundamentais em jogo.
Pronto, agora, quem é a favor? O Passo Cabral tem um livro publicado sobre juiz natural bem interessante, mas ele fala no processo civil. Mas ele deixa claro que, para ele, o juiz natural é algo disponível, que você pode abrir mão do juiz natural, não é algo indisponível. Um argumento que eu considero também muito importante é a ideia de que há exceções à regra do tribunal do júri. Por exemplo, dos crimes dolosos contra a vida, o Supremo pacificou que as prerrogativas de foro previstas na Constituição Federal, pelo princípio da especialidade, essas pessoas não vão a júri. Então não é verdade que a sociedade tem... Porque se a sociedade tivesse o direito, eu não poderia ter... Súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal. Eu não poderia ter essa exceção. Só lembrando que o Supremo faz aquela distinção. Se a prerrogativa de foro estiver exclusivamente na Constituição estadual, o júri prevalece pelo critério hierárquico. Constituição Federal a competência vale constitucional mais. do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Porque esse Ou argumento seja, em contrário senso, se for na Constituição Federal, se eu e BD cometermos um homicídio, por exemplo, seremos julgados... Bate na madeira, né? Seremos julgados pelo nosso Tribunal de Justiça. Sim, no teu caso TJ, no meu TRF. Isso aí. TRF. E o que é interessante, mesmo se eu cometer um homicídio lá no Manaus, eu sou julgado pelo meu TJ. Sim, essa é uma questão interessante quando a gente for discutir prerrogativa, é um tema bem interessante o fato de ser um juiz federal que pratica um fato torna o crime federal e o fato de ser um juiz estadual torna o crime estadual mesmo que originariamente fosse crime federal. Isso mesmo. É muito interessante isso. Então, essa lógica, sim. Mas isso a gente vê oportunamente. Mas então, assim, eu acho que o grande detalhe é o seguinte, gente, não dá pra dizer pra quem defende, né, a possibilidade. Pode parecer estranho, pode parecer diferente, mas não é inconstitucional. Quer dizer, de novo aquele tema que eu gosto muito do paternalismo. Eu vou dizer pro indivíduo que é melhor pra ele, se ele quer abrir mão do júri, quer um julgamento técnico, será que isso não é um direito dele de ser julgado tecnicamente pelo que ele fez? Lembrando que aí eu só tenho uma questão que eu acho importante que o Brasil tem que levar a sério, que é proibição de comportamento contraditório. Porque eu não duvido da pessoa assinar isso, ser condenada por um juiz e depois pedir nulidade. Com base na garantia do júri. Dizendo que... porque no Brasil é isso. No Brasil, infelizmente, a lógica... O passado é incerto, né? Como imagina o futuro. Fala isso. Olha, assim, eu refleti muito sobre isso nesses últimos dias, assim. Eu tenho duas coisas na minha cabeça, assim. Primeiro, eu não posso, de fato, alegar uma garantia constitucional em favor do réu quando ele mesmo quer abrir mão dessa garantia. Seria uma discussão parecida, eu me lembro de uma aula que você deu sobre o acordo de não persecução penal, quando não havia previsão expressa no Código de Processo Penal e era regulamentado pelo CNMP, que as pessoas diziam que feria o princípio da legalidade. Ora, o próprio réu era beneficiado e as pessoas não poderiam alegar o princípio da legalidade em seu desfavor. Era uma discussão interessante. Nesse caso, é parecida. Eu não posso alegar a garantia do júri em prejuízo do réu quando ele quer abrir mão. Mas aí eu tendo a ter uma percepção dessas outros direitos, né? A participação na sociedade, previsão constitucional expressa. Na minha opinião, se houvesse passado no pacote anticrime aquela previsão não do plea bargain, a gente seria plea sentence. Isso é um argumento muito interessante. Quer dizer, eu não posso negociar a pena no júri também? Mas espera aí. Ali, se eu não me engano, tinha possibilidade de um controle maior, porque me parece preocupante da forma como o Ministério Público de Minas fez, eu estou dizendo aqui porque a gente teve acesso, né? Ressalvado se eu estiver me equivocando, de fazer um acordo de negócio jurídico processual, ignorar, por exemplo, uma participação da vítima ou do assistente de acusação. Como é que seria isso? Então a vítima poderia recorrer, não concordar com aquilo de alguma maneira? Teríamos essa possibilidade para a vítima ou para o assistente de acusação fazer isso? Então, assim, eu acho que por isso que eu digo isso. Para mim ela teria um argumento forte. Sim, a vítima teria direito, sim. Claro. Eu não tenho dúvida. Peraí, não, eu não quero. Você aceitando um acordo, a pena pode ser menor. Eu quero que ele seja julgado pelo júri. Eu quero a pena justa. Por que não? Quando eu falo assim, a vítima é sujeito também de direito, familiares da vítima, assistente de acusação.
Então, assim, na minha opinião... Mas no júri, por exemplo, hoje, não é possível ter um sursi, não no homicídio, mas no aborto? Uma suspensão condicional do processo, numa tentativa, por exemplo, pela pena? Mas aonde eu quero chegar? A pena dá hoje. Com previsão legal. Sim. Meu limite eu tô dando a minha opinião. Eu acho precisa de previsão legal. Eu acho um ótimo argumento. Precisa de regulamentação, precisa de procedimento. O Suxberg defende isso. Tem que estar na lei e o mais detalhadamente possível para proteger todo mundo. Para proteger todos. Agora só tem um problema para mim de hierarquia de fontes. Quer dizer que a lei vai dizer então o que é renunciável na Constituição? Quer dizer, a Constituição está acima da lei, mas é a lei que vai dizer quando você pode ou não. Essa para mim que é a grande dificuldade. Porque você entraria, quem teria competência para julgar? Seria a vara privativa do júri, beleza. Seriam os jurados? Sim. Que ia julgar o acordo, digamos assim. Sim, não. O pacote anticrime, por exemplo, mesmo que você fizesse para qualquer crime, era o próprio juiz. Tem que ser com o juiz, que é quem fixa a pena. Sim. Que é quem fixa a pena. E aí, você pode negociar a pena. Sabe como o negócio é complexo? Não é simples. Assim, mas eu tomei uma postura muito restritiva, assim, refratária. E aí eu quero me esculpar aqui, né? Porque quando você toma uma postura assim muito assodada, você acaba falando bobagem até. E depois que eu li o artigo, especialmente do Vladimir, você abre um pouco a cabeça. Não, peraí. Realmente, há situações que não pode ser levado ao pé da letra. Guardadas as proporções, é um debate que o Supremo enfrentou muito pouco no caso das delações premiadas antigas, antes do pacote, em que as pessoas já, ao fazer a delação, já queriam começar a cumprir a pena, antes de serem condenadas. E o Supremo fez um lavar as mãos, disse assim, olha só, se você quiser cumprir, você cumpre, mas você não tem garantia nenhuma de que isso... Não foi homologado, né? O cara não foi homologado. Não foi homologado e nem foi julgado, que a pena só vai ser fixada no julgamento, não é na homologação. Mas ele já queria começar a cumprir. Começar a cumprir para poder pagar a dívida dele. Se eu não me engano, isso era até disposto em acordo, né? Já começar a cumprir. Exato, foi colocado em colaborações premiadas. E o Supremo disse, olha... Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas a grande questão é esse, né? Qual é o limite? O professor Jorge Rei Novaes, por exemplo, em Portugal, muitos fazem uma diferença entre renúncia e não exercício de direitos. Uma coisa é eu renunciar. Para mim, eu não poderia assim, vou renunciar ao júri, nunca vou ser julgado pelo júri. Não. Agora, não exercer direitos é diferente de renunciar. Você pode dizer, nesse caso concreto, eu não vou exercer esse direito. E explicar os motivos pelos quais, naquele caso concreto, você estaria não exercendo esse direito. É claro, você tem mais do que uma mudança de natural. Você tem uma mudança de tudo quando você tem uma arbitragem, por exemplo, que sai do Poder Judiciário, que você dá regras. Mas é claro, a lei de arbitragem fala matéria indisponível... Não cabe arbitragem. E aí a nossa discussão é, será que esta matéria é indisponível? Será que de fato, você vê, como eu coloquei ainda agora, o próprio Supremo reconhece que crimes dolosos contra a vida às vezes vai prerrogativa de foro. E a prerrogativa de foro, por exemplo, é uma competência renunciável. Porque o cara pode renunciar ao cargo. E se ele renuncia o cargo, agora o Supremo fez o limite. Antes de encerrar a instrução. Mas se o cara renuncia o cargo, ele muda o juiz natural dele. Sim. Então eu tô dando um exemplo que é possível renunciar juiz natural. O cara renunciou o cargo, muda por completo. Então, assim, não é dizer assim, nunca, né? Aliás, tem uma frase clássica que tá no livro da Marcela, eu esqueci o nome do autor espanhol, aquele livro que eu falei, A Prova no Tribunal do Júri, que eu gosto muito, que fala assim... No amor e no direito, nunca diga nunca, nem sempre. É um espanhol que fala. No amor e no direito... Essa frase a gente vai encerrar o podcast. Nunca e diga sempre, porque possivelmente você vai se equivocar. Vai ser traído. Isso aí. Né? Bom, a gente chegou ao final do segundo episódio e reiterando aqui mais uma vez, segue a gente no canal do YouTube. Agora a gente virou youtuber. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Podcast Processo Penal Ragnarok é o nome do canal, exatamente o nome do nosso podcast. Agora você vai ter a oportunidade aqui de ver a gente, né? Em áudio e vídeo, né? Então não só vai ser aquela voz, que às vezes você não consegue ver o rosto da pessoa. Mas ainda vamos continuar subindo o nosso podcast nas demais plataformas. Conhecer todos os modelos de camisa do Paysandu. Eu vou trazer todas as camisas diferentes do Paysandu para cada episódio. Aonde você teria essa oportunidade Exato. de conhecer todos os modelos de camisa do nosso Papão da Curuzu? Exato. Não teríamos. Exato.
aqui no podcast Processo Penal Ragnarok. Se queria um motivo para assistir no YouTube, tá aí um excelente motivo. Conhecer as camisas do Papão. Tirando a brincadeira, pessoal, muito obrigado. E assim, eu tava, como eu falei, tava doido pra fazer um podcast do júri, que eu sabia que a gente ia ficar aqui falando muita coisa interessante. Que pena que a gente limita a 1 hora e a gente vai seguir essa sistemática de 1 hora, que eu acho que é o que tá dando certo até o momento. Vamos continuar no próximo episódio aí falando sobre júri, talvez mais 2 episódios aí sobre júri. Temos muita coisa importante pra falar. Depois eu vou colher mais algumas manifestações aí dos colegas nas redes sociais. Se quiserem também lá no YouTube agora, que tem essa possibilidade lá além de se inscrever, de ativar o sininho lá para vocês receberem as atualizações, comentar lá no canal, no vídeo, né? Você pode comentar, dali a gente vai olhar e vai ver o que pode mais ser falado nas próximas aí gravações. E saudações a todos, saudações alvinegras. Espero voltar aqui com o meu time já, pelo menos, nas 5 primeiras... Né? G4. Mas no G4, né? Botafogo aí voltando ao seu lugar de glória. Saudações a todos, um abraço. Valeu, um abraço a todos, que o Papão consiga de novo manter a liderança aí rumo a Tóquio. Valeu.